Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira, 6 de julho, você vai conferir. Como foi a palestra do ministro substituto do TCU, Wéder de Oliveira, no EAD. A próxima aula já está marcada para o dia 13 de julho. E ainda a TCE responde a questionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É o TCE Notícias que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros do TCE não conhecem representação feita pelo Fundo de Previdência de Ribeirão Cascalheira. Isso porque o gestor Valteir de Oliveira entrou com pedido de representação fora do prazo regimental estabelecido pelo TCE. No processo, o diretor da Previdência solicitou que o tribunal reavaliasse decisão que penalizou a administração em 20 unidades padrão fiscal, em razão do encaminhamento com atraso das contas de 2008. Esse processo é da relatoria do conselheiro Walter Albano, mas que foi lido pela conselheira substituta Jaqueline Jacobsen. O agravo foi protocolado fora do prazo legal em 6/11/2009, enquanto que a decisão singular foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 13/10/2009, que circulou em 14/10/2009, tendo seu prazo recursal expirado em 3/11/2009. Por isso, o Pleno do TCE não conheceu a representação e encaminhou o processo para a presidência para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Confira agora como foi o julgamento dos processos da primeira Câmara de Julgamento, que tem como presidente o conselheiro Domingos Neto. Um dos processos julgados pela Câmara foi a denúncia contra o Poder Legislativo de Lucas do Rio Verde. De acordo com o relatório da equipe técnica, não há irregularidades no edital do pregão presencial, número 2 de 2011, sendo lícita a contratação da empresa. Voto pelo conhecimento da vertente denúncia, pela sua improcedência e consequente arquivamento. Ainda durante a sessão da primeira Câmara, que tem como presidente o conselheiro Domingos Neto, foram julgados 7 processos de pensão, aposentadoria, reforma e reserva. Todos foram registrados. Já as contas anuais de gestão do Poder Legislativo de Tabaporã foram julgadas como regulares pelos membros da primeira Câmara. Confira a íntegra desses e dos demais processos julgados no portal do TCE, no link Pauta de Julgamento. Conselheiros, auditores substitutos e procuradores de contas participaram esta semana de mais um módulo do curso de capacitação. O 14º módulo do curso permanente de aperfeiçoamento foi ministrado pelo procurador do Estado do Rio de Janeiro, Flávio de Araújo Willeman. O palestrante, que é mestre em Direito de Empresa e Tributação, falou sobre o conceito de responsabilidade e ainda sobre as atribuições e competências passíveis ao Tribunal de Contas. O tribunal detém toda uma estrutura administrativa que demanda um controle hierárquico e toma conhecimento da conduta administrativa de outro órgão do poder público que estão sob o julgo aqui da Corte de Contas. Para os conselheiros, a aula, além de nivelar o conhecimento, esclarece as dúvidas em relação à aplicação das regras da responsabilidade administrativa. Porque o curso é o curso permanente de capacitação de conselheiros, algo inédito no país. E o Tribunal de Contas de Mato Grosso tem essa responsabilidade, não só de busca do conhecimento para os seus servidores, mas também para os seus membros. TCE responde a questionamento feito pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso questionou ao TCE quanto à possibilidade do Funajures, que é o Fundo de Apoio ao Judiciário, custear despesas para o pagamento da verba indenizatória por atividade externa aos oficiais de justiça do Poder Judiciário do Estado.
O processo de consulta foi analisado pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, que orientou ao órgão que o pagamento de indenizações por parte do Poder Judiciário aos seus servidores, a exemplo da verba indenizatória por atividade externa, poderá ser custeada por verbas orçamentárias próprias do Poder Judiciário e com recursos do Fundo de Apoio ao Judiciário, conforme a autorização da Lei Complementar número 270 de 2007. Deverá o gestor se valer de critérios razoáveis e proporcionais na distribuição do ônus a ser suportado pela dotação própria e pelo fundo, de modo a não inviabilizar a finalidade precípua deste e a evitar que as receitas de capital que integram o Funajures sejam utilizadas para o pagamento de despesas correntes, o que afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal. Jurisdicionados puderam acompanhar esta tarde a 9ª aula do projeto de ensino à distância. A aula foi proferida pelo ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Éder de Oliveira. O renomado palestrante tem 4 livros publicados sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda é coautor em outros 2. A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, veio para mudar o perfil da gestão pública, visando maior transparência e controle social. Podemos destacar o controle sobre a despesa com o pessoal, que a lei impõe e regula, o controle sobre a execução orçamentária para garantir que resultados entre receitas e despesas sejam alcançados ao longo do ano. Isso faz parte do chamado planejamento fiscal, que todos os municípios, todos os estados e a União devem elaborar. Isso é um mecanismo de controle da dívida pública, né? Após a aprovação da lei, que levou 12 anos para ser criada, a administração pública passa a ter um conjunto maior com o orçamento e metas, que são apresentados e aprovados pelo Poder Legislativo. Elaborar um planejamento fiscal, saber do que é possível fazer, imaginar, pensar em formas de obter recursos, tornar a aplicação dos recursos mais eficiente, tudo faz parte do planejamento fiscal e do planejamento também governamental de uma forma bastante ampla. E antes de terminar, uma última informação. Na segunda-feira, às 14 horas, o prefeito de Cuiabá, Francisco Galindo, vai assinar o termo de adesão ao projeto do Plano de Desenvolvimento Integrado do TCE, voltado para as prefeituras. Por hoje é só, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau!